Boa noite a todos. Bom, vamos ao que interessa. Essa série de vídeos que nós estamos falando e se propondo a fazer, né, que é uma coisa nova aí para poder ajudá-las a vencer essa fibromialgia. E eu acredito que todas aqui tenham fibromialgia e a maioria mulheres, né? São 9 mulheres para cada um homem. E o problema aí se eu volto a falar, repito isso várias vezes. Fibromialgia é genético. E é chamado polimorfismo genético, que por alteração de temperatura, altera alguns genes, que é chamada expressão gênica, e esses genes afetam várias coisas no corpo, mas principalmente um hormônio que está relacionado com o medo. Então, esse hormônio do medo é chamado dopamina, e o principal polimorfismo da fibromialgia está relacionado com esse polimorfismo da expressão gênica de enzimas que interferem nesse metabolismo desse gene, desse hormônio, desculpem. Então, esse polimorfismo genético, na verdade, afeta tanto homem quanto mulheres, mas a mulher, pela alteração de temperatura, então essa variação de temperatura, porque os estrógenos interferem na temperatura cerebral. Então, os estrógenos da mulher, quando ela vai ovular, os estrógenos vão aumentando, e aí é aquela dúvida, né, quem que veio primeiro, foi o ovo ou a galinha? É por conta dos estrógenos que vão aumentando, que vai alterando a temperatura, ou o contrário, alterando a temperatura que vai aumentando os estrógenos. Então, a gente não sabe ainda muito certo em relação a isso aí. Bom, mas o importante é que a gente saiba que, para se vencer a fibromialgia, e esse aqui é o nosso capítulo 2, né? Então, o primeiro capítulo, quem não assistiu, então é uma série de vídeos, que nós vamos falar aí dessa alteração desse controle mental. No primeiro vídeo, nós falamos do autoconhecimento, a importância de você entender quem é você. Quem não assistiu o vídeo, corre lá, dá uma olhadinha. Sempre tem, um vídeo muito prático, até muito fácil, né? Vamos falar assim. Mas é importantíssimo você se qualificar, né? Saber que mais ou menos que personalidade você tem, porque lá na frente nós vamos falar de personalidade. Hoje ainda não. Hoje é todo um processo que vocês vão devagarzinho, aprendendo. Na hora que eu começar a falar de personalidade, mudança de hábitos, de alterações de comportamento, os afetos, tudo isso interfere na doença. Então, a fibromialgia, ela interfere nesse quadro emocional muito grande. Mas não é o emocional que interfere na fibro, né? Assim, é uma coisa que todo médico acha que fibromialgia é emocional e não é. Na verdade, o emocional, ele realmente interfere bastante, mas porque você tem uma interpretação do fato diferente de quem não tem fibromialgia. Então, é apenas conceito aí para a gente entender. Então, quando a gente fala de mudança de comportamento, ou mudança de hábitos, ou mudança dessa forma nossa de viver, ou mudar, né, o nosso jeito mental, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender, é conhecimento. O conhecimento, para nós, é como se fosse uma alavanca. O Einstein falava isso, né? Me dê uma alavanca, um ponto de apoio, que eu movo o mundo. Por quê? Quanto maior o seu conhecimento, ou maior a alavanca, mais você sabe trilhar os caminhos que vão te levar a essa reversão da doença. Então, essa parte do conhecimento
ele é fundamental para se reverter uma fibromialgia. E quando eu falo em conhecimento, eu estou falando de um modo bem amplo, relacionado à doença, desde a parte da dieta, desde a parte desse controle mental, dessa minissérie que nós estamos fazendo, né? Por isso que são capítulos. Então, vocês vão ver uma hoje, amanhã vê outra, semana que vem tem outra, e aí vocês vão devagarzinho criando essa mentalidade de conhecimento da fibromialgia e criando as famosas redes neurais. Quem primeiro falou em rede neural foi Freud, lá atrás, 1930. Freud já citava isso aí, ele tinha alguma coisa, alguma noção dessas redes neurais, que são conexões biológicas, que a gente vai comentar. Para quem perdeu a primeira aula, só para entender. À medida que a gente tem um fato carregado com emoções, e esse fato, eu faço repetição desse fato, o meu neurônio, que é desse jeito, ele cresce, ele sai daqui, vem para cá, sai daqui, vem para cá, ele cria uma rede. Então, eu crio essas redes neurais dentro do meu cérebro, que é onde nós vamos falar desse cérebro dividido aí, dependendo de qual núcleo eu jogo, ou para o pitbull ou para o labrador, que o nome médico é amígdala cerebral, que é o pitbull, e lóbulos ceruleus é o labrador, que é aquele cachorrinho brincalhão que não faz mal para ninguém, diferente do pitbull, que é um cachorro extremamente, vamos falar assim, amigo do homem, né, do dono lá, mas ele é protetivo, ele protege a casa, não deixa ninguém entrar ali e sempre mantém em defesa. Então, dependendo das emoções carregadas naquele fato e dependendo do nível desse hormônio do medo que você tem dentro do cérebro, e aí não é culpa sua, é culpa da alteração genética, isso é importante você saber, você interpreta aquele fato como ameaçador da sua vida. E aí você joga isso para o subconsciente pelo núcleo do pitbull. Bom, mas isso vamos voltar lá atrás. Então, para se vencer a fibromialgia, eu preciso de duas coisas fundamentais. São consideradas as maiores forças do mundo. Um é a alavanca, que nós acabamos de falar. E o outro é juros compostos. Para quem sabe o que é juros compostos, é você colocar um dinheiro na poupança, você põe R$100 hoje, no mês que vem você põe mais 100, e aí você vai ter o rendimento da poupança nesse um mês, mas você põe mais 100, daqui 2 meses você põe mais 100, você vai ter os juros de um, juros de outro, juros em cima dos juros, e isso vira montim, montão. Esse é o grande segredo dos juros compostos. Você saber que, se você se propõe a reverter sua fibromialgia, e eu digo que você consegue uma reversão a ponto de você ter uma qualidade de vida muito boa, desde que você seja persistente, desde que você faça montim, montim, montão, montim, montão, montão. Ou seja, você pega a sua inteligência e passa a aprender tudo isso que nós vamos comentar aqui. A gente vai falar também de dieta, de exercício, de sopa, e tentar sintetizar isso como se fosse um filme. E esse filme, só números para a gente entender, em um segundo tem 28 fotografias, que são chamadas frames. Quando ocorre 28 fotografias dentro de um segundo, é como se a cena fosse o normal. É uma visão de velocidade, né? Vamos falar assim, normal. Mas é o jeito que o cérebro trabalha. O cérebro não conhece movimento, ele conhece foto.
cérebro vai tirando fotos, e depois ele junta tudo igual o filme, aqueles antigos, que tinha aqueles rolos lá e tal. Isso é importante a gente entender, porque quando a gente aprende tanto sobre a doença, quanto no geral, saber reverter e tudo, e você consegue sintetizar tudo isso que nós vamos falar, são horas e horas de conhecimento, quando você consegue sintetizar isso o mínimo possível, quando você enfrenta um problema, o seu cérebro já fala, opa, é aquele frame que eu quero, e você já capta aquilo na memória, e você muda o comportamento, e você muda a seu estado mental, né? Isso aí muda todos os nossos hormônios. Então eu sempre bato nessa tecla, o estado mental, porque é isso que realmente é uma das principais causas da fibromialgia. O excesso de excitabilidade cerebral, porque nós fomos criando redes neurais nesses núcleos que passam pelas emoções e ficam no subconsciente. Então, quando eu falo de reversão, eu tenho que ter essas duas forças, que são consideradas, né, as maiores forças do mundo, que é conhecimento e juros compostos. Então, uma vez esse entendimento, nós temos que partir para esse cérebro dividido. Não de uma maneira estática, você olhar o cérebro e pegar como se fosse uma anatomia, você corta o cérebro, olha, isso aqui é isso é isso. Não, olhando de uma maneira muito ampla, de uma maneira muito aberta, né, com a cabeça aberta, para você entender que o nosso cérebro ele tem 4 núcleos, e núcleos são acúmulos de neurônios, que são determinados para cada, vamos falar assim, uma atividade ou outra aí. Mas a nível nosso, de uma maneira muito sucinta, esses 4 núcleos, eles são divididos. Isso foi um neurocientista em 1970 que falou. Na verdade, ele dividiu o cérebro em 3 partes, que chamava de cérebro trino de 3. Um ele chamava do cérebro reptiliano, foi o nome que ele deu. Mas aí entra como se a gente derivasse dos répteis, né, de filogenética, porque a gente tem um cérebro que funciona exatamente igual ao réptil, responsável pela manutenção da vida e reprodução. Ou seja, uma vez estimulado essa área cerebral do réptil, ele vai se alimentar, ou vai se defender, onde ele ataca lá e tal, ou ele vai procriar. Então, essa é a função do cérebro reptiliano. Que, na verdade, assim, eu assim, chamo essa área cerebral, o nome médico disso é SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, mas é nome bioquímica, nome de anatomia. Na verdade, é um núcleo que eu considero ele como ambiental. Por que ambiental? Porque ele está diretamente relacionado aos fatores ambientais que interferem no nosso corpo e que ativam essa área cerebral. Ou seja, se eu sou exposto a poluentes, eu ativo o cérebro reptiliano, ou núcleo ambiental. Se eu estou com fome, eu ativo isso. Se eu tenho uma alimentação inflamatória, eu ativo isso aí. Se eu tenho um sedentarismo, um aumento de peso, tudo isso interfere ou ativa esse núcleo, e esse núcleo, uma vez ativado, ele ativa todo o cérebro. Então, por isso se chama sistema ativador reticular ascendente. Ele vai para o cérebro e ativa lá áreas que nos dão contratura. E qualquer coisa que ativa esse núcleo, ele vai ativar áreas cerebrais que aumentam a produção de dopamina, que é o nosso hormônio do medo. Então,
Eu tenho muitos pacientes que não têm um fator psicológico, eu não consigo determinar nenhum fator psicológico. Mas estão poluídos, estão sedentários, estão... E aí, por isso nós fomos falando aí, às vezes com falência já da tireoide, que é muito comum na fibromialgia, por conta da ativação do núcleo. Então, eu não preciso ter um fator emocional para caracterizar uma fibromialgia. Eu tenho que ter os critérios lá, que a gente já comentou desses critérios aí várias vezes. E, basicamente, dor, né? Dor, cansaço, acorda cansado, sono não reparador, dor em vários pontos do corpo, com alterações cognitivas. O que são isso? Angústia, ansiedade, sensação de medo, e por aí vai. Todas essas são chamadas cognições que nós vamos falar numa próxima aula, acho que daqui a terceira ou a quarta, que a gente vai falar sobre isso. Mas voltando ao nosso núcleo, ou cérebro dividido, então essa divisão do cérebro aí, eu vou falar um pouquinho dessa parte da anatomia e depois nós vamos partir para a mente. Então, mente e corpo. Então, olhando a anatomia como se fosse o corpo, que é o que nós estamos falando agora. Então, nós vamos dividir esse cérebro em 4 núcleos. Esse ambiental, que é o cérebro reptiliano. O núcleo que é responsável pela ativação de 80% dos neurônios cerebrais. Ou seja, esse núcleo do pitbull, ele atua estimulando dopamina e é estimulado por um outro hormônio, que não precisa saber, que chama glutamato, e ativa toda uma cascata. Quando o cérebro ele é ativado, ou seja, quando eu ativo uma área de um DNA, então isso aqui é o nosso DNA, se eu vou lá e estimulo uma área dessa, isso aqui sai um pedaço de uma proteína, e essa proteína forma uma cascata metabólica, né? Ela não forma um único hormônio, eu não vou sair daqui e formar a dopamina, não. Eu formo uma cascata de hormônios, desde endorfinas para tirar a dor, e aí a gente vai falar desse problema das endorfinas nessa fase final da fibromialgia, porque, a princípio, se eu estimulo uma área, produz um hormônio que é para me tirar a dor, mas eu tenho muita dor na fibromialgia, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Então, na verdade, o que acontece você tem uma estimulação da área desse DNA, e ele forma uma cadeia de reações químicas para te manter para a luta e fuga. O grande problema é que, a médio e longo prazo, o organismo ele vai criando uma resistência a essa estimulação. Então, aí que entra o problema dos problemas da fibromialgia, que você começa a estimular e produzir as endorfinas que tiram a dor na fase inicial, só que o organismo ele vai se adaptando, ele vai diminuindo a quantidade de receptores para aquele hormônio. Então, o receptor é como se fosse a chave e a fechadura. Então, o hormônio vem, ele precisa de uma fechadura para ele atuar e fazer toda a cascata. Se eu tenho muito hormônio, o organismo vai diminuir nessa quantidade. E eu passo a perder a sensibilização aos hormônios e vários hormônios, mas principalmente a dor, mas não é o único caso, não. A gente vai falar isso agora mesmo. Então, a importância da gente entender que esses 4 núcleos que coordenam a nossa vida. Então, vamos lá, nós falamos do núcleo ambiental, que tem neurocientista que chama de núcleo ou cérebro reptiliano, como se derivasse do réptil, não tem nada a ver. Mas nós vamos chamar de núcleo ambiental. O núcleo do pitbull, que coordena 80% dos neurônios cerebrais, e o núcleo do labrador, que ele coordena 20% dos neurônios cerebrais.
Então, esse núcleo do labrador, ele produz um hormônio que chama GABA. Por isso que se usa gabapentina ou pré-gabalina na fibra. Por conta dele estimular, ou estimular não, ele atuar em receptores de dor da coluna, da medula espinhal, bloqueando dor e diminuindo a excitabilidade cerebral. Por isso que pregabalina ou gabapentina são utilizados como anticonvulsivantes, para convulsão. Ou seja, você toma um remédio para convulsão, que não tem nada a ver, mas é porque sua excitabilidade cerebral é muito grande. Então, eu preciso diminuir isso aí. Qual que é o problema de se usar pregabalina ou gabapentina? São hormônios que, uma vez você ingerindo, o organismo diminui a quantidade de receptores, mesma coisa que nós falamos agora. E o nome médico disso é a adaptação, né? Como se fosse adaptando isso aí. E você vai perdendo o efeito desse efeito hormonal, da pregabalina ou da gabapentina. E o que é pior, ele inibe a formação de novas conexões ou de crescimento dos neurônios para formar essa rede neural no núcleo do labrador. Então, a curto prazo é beleza, a médio, longo prazo, corre dele. Tenta tirá-lo, porque realmente ele interfere nessa alteração estrutural, quer dizer, na estrutura do neurônio. A gente fala alteração estrutural na estrutura mesmo. E não só alteração hormonal a nível de metabolismo. Aí. Bom, mas voltando lá para os nossos 4 núcleos, a gente já falou de 3, então vamos lá, o ambiental, que é o núcleo reptiliano, o pitbull, o labrador e a parte mais desenvolvida do nosso cérebro, por isso que é do ser humano, é uma parte que fica aqui na frente do cérebro, que se chama neocórtex. Neo, que é novo, e é o córtex cerebral que ele cresceu para essa região e formou uma área que a gente denomina de juízo crítico. Ou seja, é uma área cerebral responsável pela interpretação do fato de uma maneira mais fria, sem muitas emoções. Se eu tenho que tomar banho, eu vou lá e tomo banho. A água está gelada, aí já entra emoção. Não, cérebro, essa área cerebral, ele falou, tem que ir, vai lá e faz. Então, é uma área cerebral, que é chamada de juízo crítico, ou neocórtex, que representaria os 4 núcleos. Quando a gente fala do treinamento do mindfulness quer dizer, é como se fosse uma mente consciente, que é um treinamento. Mindfulness serve para estimular neocórtex, para você criar conexões nesse neocórtex. Porque quanto mais você fica atento ao que está acontecendo, mais você tem redes neurais e mais fácil você interpretar aquele fato. Um exemplo muito simples disso é quando a gente lê livro mesmo. Você pega um livro e vai ler. Pega um livro desse aqui, que é a neurociência pura, e você vai ler um livro desse. A hora que você pega o livro, você fala, meu Deus, é muita coisa. E aí você começa a ler uma página hoje, amanhã você lê 2, lê 3, aí você já começa a interessar no assunto, aí você vai estudando, vai. No final do livro, é como se eu tivesse começado ontem, porque todo aquele aprendizado eu fui com juros compostos, dia após dia, eu fui estudando, fazendo a minha memória, olhando o que é isso, aonde que liga isso, liga aquilo, para ter esse conhecimento e poder desenvolver para frente, né? Então, a gente está começando no básico, por isso que essa série de vídeos, ela vai desde o básico até lá na frente. Até a gente falar de comportamento, de tudo isso aí, que realmente é muita coisa aí para a gente aprender isso aí. Só que, quando a gente trabalha os 4 núcleos,
e sempre a gente trabalha os 4 núcleos ao mesmo tempo. Não existe isso de você criar uma rede neural no pitbull e que são as emoções negativas, que são núcleos, né? Na verdade, são vários núcleos pequenos ali, que você guarda as emoções negativas. Mas a gente cria rede neural pelo núcleo do labrador também, que são emoções que se contrapõem ao pitbull ali, né? Então, você tem, por exemplo, só um exemplo, amor e ódio não são antagônicos. A gente costuma, às vezes, confundir isso aí. Amor é diferente de desprezo. Então, quando você despreza uma pessoa, você vê aquela pessoa na rua e fala, nem não interfere em nada. É um desprezo. Quando você ama, não, sua pupila abre, você olha, você já te traz boas emoções. Então, amor e desprezo que são antagônicos. Ódio é antagônico de perdão. Então, não é diferente do amor, é diferente do perdão. Por isso que a gente tem que saber perdoar. Porque senão eu estou fortalecendo aquela rede neural que vai me prejudicar. E a gente costuma muito falar, o ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro vai morrer. Não vai nunca, né? Quem vai morrer somos nós, lógico. Então, é esse entendimento dessas redes neurais que a gente joga para o subconsciente. Aí que entra o cérebro dividido, vamos chamar assim, de psique. Psique é mente, né? O grego, lá atrás, já começava a estudar essa mente, Platão, Aristóteles, aquela turma lá dos antigos, já se falavam em mente e se falava em psique. Então, assim, só a minha grande crítica aqui ao trabalho do Freud, que eu gosto, acredito, realmente foi um avanço aí para nós na medicina, foi ele dividir esse dualismo, ele dividir mente e corpo, sendo que trabalham juntos. O que isso quer dizer? Por que trabalham juntos? Porque se você tiver carente de selênio, você não forma serotonina. Não adianta você fazer terapia pro resto da sua vida. O que te falta é o hormônio. O que te falta é estrutura para formar o hormônio. Se você está carente em zinco, está carente em vitaminas, está carente ou é sedentária, ou está acima do peso, que a obesidade é inflamatória. Então, todos esses fatores interferem na produção ou na quantificação ou quantidade dos hormônios que se mantêm nessa balança, serotonina ou dopamina. Se você tem muita dopamina, sua serotonina vai lá embaixo. Ou seja, o hormônio do medo, ele se sobrepõe ao hormônio da felicidade. Então, serotonina, hormônio da felicidade, e dopamina, hormônio do medo. Mas se eu não tenho as substâncias que eu preciso para formar o hormônio da felicidade, não adianta, eu posso ter o dinheiro que for, posso ser milionário, ganhar na loteria amanhã, quem dera, né? Mas eu não vou conseguir formar esses hormônios. Por isso que o entendimento da fibromialgia, ou esse conhecimento, você tem que expandir a cabeça. Você tem que falar, opa, o doutor falou que eu posso ter uma carência nutricional, ou uma carência de minerais, ou poluentes. Isso é interferindo no funcionamento do meu motor da célula. Esse motor da célula se chama mitocôndria. Mas aí isso é para outra aula depois. Lá na frente nós vamos falar isso a nível celular. Então, esse entendimento que mente e corpo trabalham juntos. E se há esse desequilíbrio do hormônio do medo acima do hormônio da felicidade, você interpreta aquele fato e joga para o seu subconsciente, criando redes neurais através do pitbull. Isso
o elefante que representa lá para os orientais, para a Índia, o subconsciente. Nosso subconsciente seria um elefante e o neocórtex, que seria a parte consciente, quem domina o elefante. Ou seja, se eu tenho um subconsciente carregado de emoções negativas, esse elefante ele vai para onde ele quiser. Não adianta eu querer dominá-lo. O ser humano não tem força para dominar um elefante. Para dominar, ele sabe domar. Ou seja, com treinamento, ele doma o elefante para onde ele quer ir. Mas se o elefante desembestar e for para um lado, não tem ser humano que vai segurar lá com as rédeazinhas dele, isso aí. Por isso que, tanto no budismo, tem muito essa imagem do elefante com o homem dirigindo. O elefante seria o nosso subconsciente, porque ele guarda. Quando a gente fala em guardar, nós estamos falando em redes neurais. Então, as redes neurais, que são o crescimento dos neurônios, guardam as emoções passadas desde a infância, desde os 4 anos, 3 anos. Tudo isso numa área cerebral, que a gente chama de memória de longo prazo. E essa área cerebral, uma vez que eu diminuo o neocórtex, que seria interpretado pelo homem, segurando aqui. Então, quem que estaria aqui em cima? O neocórtex. Por isso que é muito comum, à noite, você perder o sono. Porque a hora que baixa o efeito inibitório do neocórtex, o elefante se vem. Ou seja, aquelas emoções negativas, você traz para a memória, traz da memória para o mais ou menos consciente, né? Que seria já os sonhos. Por isso que tem uma relação aí com os sonhos, porque você pega fragmentos de memórias e mistura tudo, vira tudo um balaio de gato. Então, esse é o entendimento dessa mente dividida. Nós temos 4 núcleos, de uma maneira muito resumida, fundamentais para tratar a fibromialgia. E o nosso psique, nós temos 2 núcleos, né? Que não seriam 2 núcleos, né? Que seriam 2, o cérebro olhando toda a parte do subconsciente com a parte do consciente. Então, quando eu entendo, e dizem que dá sorte colocar com a bundinha para trás, viu? Então, sempre coloco, né? Ele sempre me acompanha para saber que a gente não manda muito no nosso subconsciente. A gente tem que trabalhar esse subconsciente continuamente. A gente tem que fazer um exercício mental dia após dia, hora após hora, porque dependendo do seu nível de hormônio, do medo, você vai interpretar o fato de uma maneira diferente. Então, você tem que saber disso para poder trabalhar isso ali. Por isso que o melhor jeito de baixar nível do hormônio do medo é respirar. É alcalinizar o sangue. Então, quanto mais eu respiro, por isso quando a gente está cansado ou estressado e tal, você para e fala, calma, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Por isso que a meditação é excelente. Por isso que você faz um pilates, que você reforça o diafragma, é excelente. Por isso que você vai para a academia e reforçando o diafragma, e o diafragma é um músculo esquelético, então você treinando ele, ele fica mais forte. Esse músculo, ele sabendo trabalhar, não sabendo, ele treinado a trabalhar, ele melhora a sua oxigenação cerebral, e melhora as reações químicas, e melhora o nível, ou o desequilíbrio dopamina, serotonina, medo e felicidade. Então, esses têm que andar sempre juntos aí. Bom, então, vamos lá. Quem não viu o vídeo passado, vai dar uma olhadinha. É uma série. Isso aqui é
Isso aqui, nós vamos acompanhar isso aqui. O caminho é longo, tem mais de sei lá quantas aulas aí. Mas nós vamos falar muito de procrastinação, vamos falar de vitimismo, o que é ciência, o que a medicina explica do vitimismo, que é muito comum na nossa vida, né? Todo mundo é vítima de alguma coisa, alguma injustiça que a gente acha que realmente aconteceu com a gente, mas depende do que ponto você pega esse limão e transforma numa limonada. Ou você chupa esse limão e amarga isso aí pro resto da vida. Então, essa é a diferença de ser vítima ou do vitimismo. É você interpretar isso aí e saber fortalecer a rede neural do núcleo do labrador. Então, você sabe que alguém te fez um mal, mas você fala, opa, eu saí mais fortalecido. Eu passei por aquele perrengue, eu fui atrás, olhei, sei, tirei da minha memória, e aí tem técnicas para isso, para você saber que todo mundo tem problemas e você tem que saber fortalecer essa rede neural do labrador. Esse é o grande segredo. E a hora que eu faço isso, eu estou domando o meu subconsciente. Eu, com o meu neocórtex, com a minha consciência, sabendo que tem técnicas para isso, eu vou perdoar, eu vou estimular o mindfulness, eu vou fazer uma meditação para melhorar o quadro respiratório, e eu vou, seja emagrecer para diminuir o peso da musculatura do abdômen, para melhorar essa função do diafragma. Então, é tudo um conjunto, né? Não tem uma causa. Mas é isso que é importante a gente saber, que todas as redes neurais, elas são feitas e desfeitas de acordo com a gente. Somos nós, por repetição, que fazemos essas redes neurais, seja por bem ou seja por mal. Ou seja, um mesmo fato, com duas pessoas que veem aquele fato. Quem tem fibromialgia interpreta de um jeito meio ameaçador da vida. Quem não tem, falou, opa, isso aí passou, isso aí tira de letra e tal. Bom, gente, o que eu queria falar hoje, esse recado, essa mente dividida é isso, é vocês entenderem as duas maiores forças do mundo, que é o conhecimento e os juros compostos, e vocês aprenderem a trabalhar os 4 núcleos, saber identificar em fatores desses 4 núcleos e saber que trabalhando esses 4 núcleos, vocês vão alimentar o nosso elefantinho. Isso aqui é muito comum na cultura indiana, do Buda. Buda viveu Siddhartha, né? Siddhartha Gautama. Viveu 600 anos antes de Cristo. E realmente lá o Buda já sabia disso. Ele já sabia que tinha que domar a mente. Ele sabia que não poderia deixar a mente dele vagando. E aí ele começou fazendo esses treinamentos, ele e tal, e depois ele foi ensinando. E virou o budismo, né? O budismo é uma filosofia de vida, onde você tem aí o desprendimento dos bens materiais, meio difícil hoje, né? Todo mundo quer conforto, vida boa e tal. Mas é uma forma de se tratar o subconsciente. É você saber como é que você segue uma cartilha lá de trabalhar esse subconsciente. Por isso que eu falo que todas as terapias que envolvem aí, seja oração, seja meditação, a TCC, que seria terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, reiki, e aí por aí vai, né? Barra de access, e aí vai, tem N terapias. Mas o mais importante não é você saber a quantidade ou não ficar migrando de uma para a outra. É você entender isso que nós estamos conversando, dos 4 núcleos, do consciente, o subconsciente, e sabendo que a rede neural,
Ou seja, esse subconsciente, ele é 800 vezes mais rápido do que o consciente. Interessante isso. Quando eu falo para vocês, não pensem num Fusca vermelho, o que vocês pensaram? No Fusca vermelho. Mas não é para pensar no Fusca vermelho. Aí que vem e fala, nossa, não vou pensar no Fusca vermelho. Não. Por quê? Porque vocês já têm na memória, no subconsciente, o Fusca vermelho. Todo mundo conhece um Fusca vermelho. Agora, quando eu falo para vocês, muitos vão conhecer, outros não, né? Não pense numa pitaia amarga. Pitaia? O que é pitaia? Quem não conhece, não tem, fica vago. Eu falo, o que é pitaia? Quem conhece sabe, a pitaia é uma fruta, né? Aqui a gente chama ela de saborosa, e ela é muito docinha. Então não existe pitaia amarga. Existe pitaia e ela é docinha, extremamente saborosa. Mas o exemplo é só para vocês saberem que, se eu já tenho na memória, no meu subconsciente, um fato que eu guardei, ou eu repeti esse fato, o mínimo de lembrança eu trago esse fato. Ou seja, uma briga familiar, se eu tenho um rancor com alguém da minha família, a hora que eu vejo aquela pessoa, ou eu escuto a voz, ou eu tenho qualquer lembrança, o meu corpo já entra em contratura. Seja qualquer problema da vida. Por isso que o problema, ele é indiferente no tratamento. Porque a rede neural é formada do mesmo jeito, independente do fato. Eu tenho uma visão, eu tenho uma audição, eu tenho sensações, e eu refaço essa repetição. E repetindo isso, através do núcleo do pitbull, eu guardo isso na memória. Então, o grande segredo é vocês aprenderem isso, que toda a rede neural, ela é feita por repetição e ela é desfeita por repetição. E aí eu tenho que reconfigurar o fato. Eu tenho que viver o ato reconfigurando o fato. Parece meio complicado, mas é muito simples. Mas isso é assunto para, acho que a terceira aula, a quinta aula, não sei mais ou menos, dessa série aí, o que nós vamos fazer. Então, por isso que é uma série. Volto a falar, quem não assistiu, vai lá, corre, assiste o vídeo lá, eu acho que ainda deve estar no ar ainda. Essa parte da publicação não depende muito de mim, eu tenho uma equipe, a gente trabalha juntos aí, então, eles que colocam lá, eu às vezes nem fico sabendo. E sabendo que você pode reverter mesmo a fibromialgia e viver com qualidade de vida aí pro resto da sua vida, né? Bom, não, falei demais, eu queria falar pouquinho hoje e acabei falando muito. Mas, quem gostou do vídeo, dê um like, mande um joinha, curta o vídeo, marque uma amiga, faça, como é que chama isso quando joga o vídeo? Faça a replicação do vídeo aí, compartilhe, né? Compartilhe o vídeo, acompanhe lá no YouTube. Quem não está no YouTube, vai para lá também. Lá vai ter uma série, vai ser mais, vamos falar assim, mais didática. Quem não está inscrito na nossa turma lá do Facebook, lá, não é a página, não. Tem a página e tem o outro lá, que eu esqueci o nome. Que é o grupo lá da fibromialgia, corre lá, nós vamos também postar lá, trocar ideias, tirar muito dúvidas lá, né? Tirar as dúvidas, para realmente ajudá-las aí de uma maneira muito prática, muito simples, sempre sabendo disso. Conhecimento é a alavanca. Quanto maior seu conhecimento, maior a chance de reverter. E juros compostos. Todo dia viver ali um pouquinho, entender, aprender, botar isso na cabeça, porque a hora que você fazer essa síntese tudo, você consegue reverter a fibromialgia.